Bom, eu sou Iana Tamayo, né, coordenadora aqui do programa CCBB Educativa. É uma alegria receber vocês aqui para a nossa segunda edição do Transversalidades, que é uma atividade pensada especialmente para uma atividade de formação, pensada especialmente para professores e educadores sociais, e que visa abordar questões transversais, né, como o próprio nome traz, à programação do CCBB. Então, no caso, a gente convidou aqui hoje a Renata Bittencourt. É uma alegria ter a Renata aqui. Obrigada, Renata, que é servidora do IBRAM e é historiadora da arte. Vai trazer um pouco de uma pesquisa super bacana sobre a representação masculina do negro nas artes visuais, né, com um recorte que ela fez aqui para a gente. Ela pode explicar melhor. E espero que vocês gostem. Primeiro, queria agradecer que vocês vieram aqui bater um pouco de papo, né, trocar um pouco de ideias sobre representação e raça, um pouco pensar em alguns temas que estão relacionados a artistas negros numa produção artística americana, com esse parentesco aí com a obra do Basquiat, né? Como disse a Iana, eu pesquiso esse tema da história da arte, da representação do negro, né? Fiz as pesquisas de mestrado e doutorado com um foco maior no século XIX brasileiro, mas tenho um grande interesse nesse recorte da arte americana também. E hoje sou diretora no IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Tem alguns colegas aqui presentes, também agradeço vocês terem vindo para essa conversa. O que eu vou apresentar hoje tem uma motivação, primeira, que é uma exposição que o MASP vai realizar esse ano de um artista que se chama Melvin Edwards. Eu fui convidada a escrever sobre esse artista, que é um artista que trabalha com escultura, com obras muito abstratas. Então, eu estou usando esse artista como um pretexto para a gente, a partir dele, fazer movimentos em diferentes direções que possam tratar da história americana, do corpo do homem negro na arte, de questões políticas também. Então, esse é o convite aqui que eu estou fazendo para vocês, para esse papo, né? Esse é o artista, que é o Melvin Edwards. Todos os artistas que eu vou apresentar, vou trazer uma imagenzinha que é de época, né, vinculada a esse momento, sobretudo dos anos 60, quando eles estão produzindo. E vou mostrar algumas imagens para começar a conversa da produção dele, para a gente poder se familiarizar, e depois eu escolhi uma obra que é a que vai detonar as nossas reflexões, né? Então, é um escultor que trabalha muito com objetos que ele recolhe em depósitos de ferro velho, de material descartado, também em lojas de ferragens, e ele vai criando essas assemblagens, assim, essas misturas, essas colagens de peças. Às vezes, ali a gente vê um pedaço de uma pá, né, vê parafusos, vê pedaços de ferramenta, de engrenagens também. E essas obras que ele cria nessa aglutinação, ele vai expor nas salas, presas à parede, mais ou menos na altura do rosto dele, quando ele está de pé, né? Como se fossem assim máscaras, né? Colocadas na parede em sequência. Aqui uma visão de uma sala para a gente ir tendo a ideia um pouco de que tamanho tem, né? De que jeito tem esses objetos. Esses que estão na parede são nosso foco de atenção, porque nós vamos ver essa série que se chama Fragmentos do Linchar, fragmentos de linchamentos que o artista produz, né? Então, essa obra específica que eu separei aqui para vocês, que se chama Em Alguma Brilhante Manhã, e é da série Fragmentos do Linchar, ou Fragmento de Linchamentos, é uma obra que tem uma data muito peculiar, e a gente vai ver por quê. É uma obra criada em 1963. E ela recebe esse nome pelo artista porque ele encontra um livro
que é publicado em 62 e que se chama 100 anos de linchamento. E é um livro que vai recolher várias notícias de jornal, aí atravessando um período justamente de 100 anos, mostrando relatos, né, notícias de linchamentos que aconteceram. E em um desses relatos, né, ele vai encontrar uma notícia de 1919 que fala de um homem que se chamava Cooper, e ele recebeu várias ameaças de que, se ele não parasse de fazer a articulação que ele estava fazendo com trabalhadores, que ele seria encontrado morto em alguma brilhante manhã. Esse foi o bilhete de ameaça que ele recebeu. Então, a notícia contava isso, e ele foi linchado um tempo depois. Então, o Melvin Edwards adota esse nome, Em Alguma Brilhante Manhã, para colocar nessa escultura que dá início a essa série. E é uma obra que ele vai fazer, e a gente vai vendo os sentidos que ela pode ter ao longo da nossa conversa, né? Que ele pega parece um objeto, né? Uma peça circular, né? E, a partir dela, ele faz uma série de aplicações. Isso aqui parece uma marreta, né? Ele pega essa forma que parece uma adaga, um objeto cortante, também agrega. Depois ele faz pender essa corrente, na ponta do corrente, essa massa, né? Que parece aqueles objetos medievais, né? De ataque, ou parece que foi amassado com a própria mão. Então, é uma obra que sugere uma certa agressividade, é uma obra que a gente vai falar dela aí aos poucos, né? Agora, se a gente pensa no momento de surgimento dessa obra, é um momento muito peculiar, né? O ano de 1963 é o ano em que se tem a Marcha por Empregos e Liberdade, que é essa marcha que mobiliza centenas de milhares, né? São 250 mil pessoas que estão concentradas em Washington e que vieram de várias partes do país, andando em caravanas de ônibus e de carro, né? E para ouvir justamente um conjunto de falas, né, que vão falar sobre essa situação do negro naquele momento, né, vão demandar respeito, empregos, né, liberdade, como diz, né, a marcha. E é nesse encontro que acontece o famoso discurso do Martin Luther King, que é esse que a gente conhece por aquela passagem, I have a dream, né, eu tenho um sonho. Agora, essa própria data desse dia, dessa grande manifestação histórica, emblemática, também não foi escolhida por acaso, né? Então, se escolhe como auge desse momento da marcha o dia que assinalava os 8 anos de um assassinato que também foi muito emblemático na história americana, que é de um jovem que se chama Emmett Till. Emmett Till é um menino que tinha 14 anos, e a história é a seguinte: ele foi passar férias numa cidade do sul dos Estados Unidos, na casa de um tio. E ele está lá, enfim, fazendo passeios, brincando com os amigos, né? Um jovem adolescente, e os dois, ele e mais um amigo, entram em uma loja, um pequeno comércio americano, para comprar chicletes. E quem atende os dois é a Carolyn Bryant, que é essa mulher que aparece na foto. E, quando eles vão embora, ela diz ao marido que esse rapaz, esse menino, flertou com ela. E nós estamos falando dos Estados Unidos completamente segregados, né? Tensionados, enfim. Então, o que vai acontecer é que este homem, que é o marido, com mais um outro, vão à casa onde o Emmett Till está hospedado durante a noite, tiram ele da cama, dormindo, o raptam, né, somem com ele, e ele vai aparecer dias depois, boiando num rio, morto, completamente desfigurado, né? Agora, recentemente, há poucos anos, essa mulher, a Carol, ela, antes de morrer, ela confessou e disse que não era nada daquilo que tinha acontecido.
né? Mas aí, décadas depois. Naquele momento, foi isso que aconteceu. E a mãe do Emmett Till exige que o velório seja feito com o caixão aberto, porque ela quer que os outros possam testemunhar o que foi feito de seu filho. E é um assassinato que é um linchamento que é muito noticiado, que refletia uma prática comum, né, um assobio de um homem negro para uma mulher branca podia terminar, né, com o linchamento desse homem, mas, por ser um menino tão jovem, mobilizou muito a opinião pública. Revistas como a Life Magazine deram essa notícia e ficou como um dos casos emblemáticos a impulsionar um movimento dos direitos civis, né? Toda essa mobilização de negros e mulheres demandando por direitos. Uma outra coisa que acontece, e aí acontece em 63, que é o ano do discurso do Martin Luther King, é um assassinato que mata 4 meninas, que são estas: a Carol, a Carol, a Addie e a Cynthia, 3 com 14 anos e uma com 11. Havia uma igreja em Birmingham onde ocorriam muitas reuniões comunitárias de articulação da comunidade negra, né? E era um espaço, na verdade, de socialização, como as igrejas são, em especial as igrejas negras nessa época. E um grupo local da Ku Klux Klan implanta bombas nessa igreja, explodem essa igreja, e aí morrem essas 4 meninas. Esse assassinato foi absolutamente incendiário, foi muito impactante. A mídia, de novo, noticiou muito, e a comunidade negra fez desse ocorrido também um foco, né, para sua argumentação e suas demandas por humanidade, por respeito, por justiça, etc., né? Então, na fala do Martin Luther King, para além do "eu tenho um sonho", eu acho bonita essa frase, né, que ele diz: não estamos satisfeitos, e nós não estaremos satisfeitos até que a justiça role como as águas e a equidade como uma poderosa correnteza, né? Então, essa presença nesse momento dessa retórica, né, desses homens, e tem vários outros assassinatos que acontecem nesse período, né, demandando direitos civis. É um ano também em que o presidente John Kennedy faz um discurso na TV. E, nesse discurso, ele vai chamar atenção para a necessidade de que se crie uma nova legislação que trate dos direitos civis, por exemplo, acabando com a segregação, né? Não precisa ter um restaurante para quem é negro, um para quem é branco, um hotel para quem é negro, um para quem é branco, né? Então, ele propõe que isso aconteça, e ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai reconhecer que, nas palavras dele, os fogos da frustração e da discórdia estão ardendo em cada cidade. Então, a partir desse reconhecimento desse grande problema social incendiário que está acontecendo, e ele faz essa fala pública, convoca a atenção da população americana. Antes do ano de 63 acabar, ele é assassinado, como nós sabemos, nessas cenas emblemáticas, não é? Um atirador o atinge no carro ao lado da Jacqueline Kennedy, né? Então, é isso que está por trás de uma obra como essa, que é do Melvin Edwards, né? Essa reação, né, de um grupo social propondo discussões sobre a sua situação, né? Agora, é interessante também, se a gente olha na cultura, como isso aparece, né, na cultura para além das áreas das artes visuais também. A música vai mostrar muito do que está acontecendo nessa sensibilidade. Por exemplo, se a gente pega a própria Nina Simone, né, que é conhecida de todos, ela para a carreira para fazer parte de manifestações, para cantar em eventos, compõe músicas que vão tratar de questões da mulher negra, da situação do negro. E uma das canções que ela incorpora no repertório é uma música que se chama Fruta Estranha. Alguém aqui conhece? Strange Fruit? Que é uma música que eu queria colocar aqui para vocês. O vídeo está legendado para a gente poder ouvir junto. Deixa eu ver se eu sei colocar direitinho. Esse.
Southern trees bear strange fruit. Deixa eu voltar que eu atrapalhei a legenda, né? Blood southern trees bear strange Eu não sei fazer. fruit. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rock, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry. É uma música que está sempre em qualquer listagem que você vê de as 50 músicas mais importantes da história da música americana. Essa é uma canção que aparece, né? Ela é muito emblemática porque é uma das mais conhecidas do repertório da Billie Holiday, que é quem está interpretando aqui. E a gente às vezes ouve sem pensar exatamente na música, e a primeira vez que eu parei para prestar atenção nas palavras que ela estava dizendo, morri um pouco por dentro, né? Uma coisa muito forte. E é interessante também que é uma letra feita por um homem branco, é um judeu do Bronx que compõe essa música. Ele viu uma foto de um duplo linchamento com duas pessoas pendendo de árvores, e ele então compõe essa música, que é gravada com muita coragem pela Billie Holiday, e ela diz que quando ela cantava isso à noite nos clubes noturnos, que geralmente tinham artistas negros se apresentando, mais plateias brancas, né, que as pessoas não sabiam o que fazer quando acabava. Se aplaudia, o que fazia, né? Não sabiam como reagir, né? Ficavam muito impactadas. Então, esse é um exemplo, né, um pouco dessa presença, desse tema dos linchamentos na cultura, com a Billie Holiday final dos anos 20, começo dos anos 30, e que a Nina Simone vai gravar depois, né? Deixa eu só voltar aqui para a gente ver em tela cheia. Uma outra música que é um pouco mais alto astral, eu vou tocar depois, se a gente tiver mais tempo, é do Sam Cooke, que se chama Change's Gonna Come, para vocês não acharem também que vocês vieram para uma palestra que eu quero deprimir todas as pessoas, sempre. Mas é uma música que também representa, nesse momento,
essa potência da música negra nos anos 60 e esse sentido também de esperança, né, que vem dessa coisa da igreja também, né, negra americana protestante, desse chamado à esperança, né, dele fazer uma narração dos problemas, como é difícil viver e ser negro nesse país, mas uma mudança está por vir, uma mudança está por vir. E quando o Obama toma posse, ele fala isso, né? A Change is Gonna Come, como uma referência a essa canção, né? Como esse movimento dos direitos civis. Obama só é presidente porque houve toda essa movimentação social e política, né? E eu queria mostrar um pouco um outro artista que vem antes do Melvin Edwards e que vai nos falar de como já está há bastante tempo presente essa arte americana negra que trata dessa experiência afro-americana, do que é ser negro nesse país, né? Que é o Jacob Lawrence. E o Jacob Lawrence ele vai fazer uma obra que é um conjunto extenso, né, de pinturas que ele faz em têmpora, que estão hoje divididos em 2 acervos americanos importantes, no MoMA e na Phillips Collection. E ele faz 60 pinturas contando uma grande saga negra americana, porque a história negra ela geralmente está na beiradinha da história, quase caindo para fora, está meio invisível, está meio não contada. E aqui ele lembra que 6 milhões de negros americanos migraram do sul para o norte dos Estados Unidos. Não é pouca coisa ao longo de uma década, a concentração maior de deslocamento. Metade da minha grande cidade de São Paulo mudou, foi para outro lugar, 6 milhões de pessoas. E foram motivados porque o sul rural era muito mais discriminatório do que o norte, onde você já tinha indústrias e cidades maiores. Então, é uma mobilização feita de pessoas que estão fugindo com medo, né? Cansadas, né, de um trabalho que explora e de relações que são ameaçadoras também, né, sociais. Então, ele vai contar, ele vai fazer uma coisa que é muito didática, e, nesse sentido, essa é uma série muito bacana de trabalhar em sala de aula, porque, no site da Phillips Collection, você tem todas as 60 obras, e ele, quando concebe essas obras, ele cria uma legenda muito pedagógica, em que ele descreve um pouco o que ele quer tratar em cada uma, né? Por exemplo, ele mostra muitos trens, as estações de trem cheias de gente, né? Esse fluxo, essa intensidade, né? Essa ação que não é uma ação isolada, é uma ação em comunidade, também em grupo. Ele vai dizer, durante a Primeira Guerra, houve uma grande migração do sul para o norte. De cada cidade sulista, os migrantes partiam a centenas viajando para o norte. E ele faz esse paralelo com a migração dos pássaros, né? As pessoas carregando os seus pertences, né? Essa energia de movimento que ele estabelece, né? No jeito de representar os corpos, crianças, homens, mulheres. Ele vai dizer, o migrante, cuja vida havia sido rural e nutrida pela terra, estava agora mudando para a vida urbana, dependente do maquinário industrial. Então, o que é isso? Você deixar para trás um modo de vida que você conhece, né? Pouca escolaridade, pouca familiaridade com o ambiente da cidade e a coragem de ir, né? Ele vai falar dessa visibilidade, dessa presença negra nas cidades, qualquer coisa era pretexto para uma prisão. Essa é uma das mais bonitas, porque ele vai dizer que essas plantações que ficaram morreram, muitas, porque não tinha quem plantasse, quem colhesse, quem regasse. E ele traduz isso visualmente com muita beleza, né, nessa prancha. Ele vai falar da imprensa negra, que trazia notícias desse norte. Então, essa ideia, eu sempre vejo muito hoje essa palavra militância, né, como essa possibilidade de uma atividade que se dá num contexto social mobilizador. Isso é ação social e política, né? Essa articulação em grupo, essa solidariedade que se mobiliza para receber quem vai, para mandar as notícias, para tomar as decisões, né?
Essa talvez seja a mais bonita da série, que ele vai dizer: as trabalhadoras mulheres foram as últimas a chegar ao norte. É um artista com esse domínio de uma linguagem moderna, né, que se constituiu na primeira metade do século XX nos Estados Unidos. Ele faz essa mulher um pouco geometrizada, né, como um trapézio, essa combinação de cores, né, pouco usual e absolutamente linda, né? Ela mexendo essas roupas que estão sendo lavadas e atrás as roupas que estão penduradas no varal, mas que ao mesmo tempo são um fundo abstrato para essa pintura. Essa eu acho interessantíssima, porque ele vai dizer que os afro-americanos que já moravam nas grandes cidades, por exemplo, como Nova York, e, portanto, eram sofisticados, né, cosmopolitas, vão receber com indiferença e com desdém, né, com desprezo, esses que chegam, né, com seus modos rurais, né, da fazenda, com outras roupas e outros costumes e outras linguagens para a cidade, né? Ele vai falar também de encontros violentos, né, rebeliões, e aí, quando você olha a obra de uma artista negra, que é contemporânea ao Melvin Edwards, nos anos 60, que vai fazer, né, uma representação sobre os conflitos urbanos desse período dos direitos civis, ela vai se inspirar no Jacob Lawrence, né, para mostrar um pouco essa irracionalidade dos conflitos. E vejam essas criancinhas, né, que ela coloca como a possibilidade de um futuro pacífico, integrado, né, também entre os grupos étnicos. E, dentro dessa série, o Jacob Lawrence vai trabalhar também com a questão do linchamento, né? Ele faz 2 obras que tratam desse tema. Essa, em que você não tem o corpo linchado, você tem a pessoa que foi eliminada, né? A pessoa que se foi. Você tem a ausência. Ele faz uma pintura sobre a ausência. Coloca esse corpo pesaroso, né, ali à esquerda, que é a pessoa que está chorando por quem se foi. E esse laço, né, de forca, né, essa prática do linchamento em se pendurar o corpo e tal, vazio, ele, na verdade, não só sinaliza para a ausência, mas ele sinaliza que outro linchamento pode acontecer, né, a ameaça, né, essa constante. E ele inclui o linchamento na série para dizer que era uma das motivações para a migração, né? Esse medo, esse clima de terror, como algo que leva as pessoas a deixarem suas casas e se deslocar. A segunda que ele faz é essa, em que ele diz que, após um linchamento, a migração se acelerava. E ele vai, então, trabalhar isso como tema, criando esse espaço que parece que está entrando em colapso, né? Ele faz essas diagonais que criam essa instabilidade, né? Uma inspiração um pouco cubista que infringe se infringe sobre o Jacob Lawrence, e esse espaço que parece que está todo caindo para cima da gente, né? Essa casa que não faz mais sentido por esse deslocamento de uma vida, né, de uma pessoa que habitava ali. Um outro artista, o Jacob Lawrence, é uma geração antes, né, do Norman Lewis e do Melvin Edwards. Então, ele é um artista que está trabalhando com a figuração. Ele é uma geração que acha que precisa dar forma para contar a história do que se vive, do que se sofre, do que acontece. E a geração que vem depois fala assim: não, mas deve ter outro jeito da gente falar também sobre as coisas de modo abstrato. E enfrentam grande oposição de outros negros que acham que é uma arte alienada, essa arte abstrata. E eu aqui escolhi as obras, vários artistas que trabalham com abstração, para a gente ver um pouco como é que eles encontraram soluções para, ao mesmo tempo, serem abstratos e estarem conectados com a realidade daquele momento. O Norman Lewis é um deles, né? E é um artista que, olha, no dia que aconteceu uma reunião fechada para se decidir o que era o movimento do expressionismo abstrato, né, de que faz parte o Polo, que a gente conhece também, ele estava lá. É um artista que estava muito vinculado a este abstracionismo, que fez com que a arte importante deixasse de ser da Europa para ser a arte americana.
Só que depois ele foi sumindo dos livros, ele não se falava mais dele. Agora está havendo um pouco um resgate desse nome, dessas obras, quem ele era, né? E ele faz essa obra, né, que se chama Alabama, um pouco tratando desse cenário que a gente falava anteriormente. É uma obra abstrata, mas ela não é completamente abstrata, né? Ele faz o quê? É uma obra gestual, né? Dessa pintura gestual que os abstracionistas os expressionistas abstratos vão trazer, né? Essa pincelada solta, né, que não se esconde. Eu sei que ali passou um pincel, eu sei que aqui passou um pincel. E ele deixa essa massa de luz, né, essa massa branca no centro da pintura e coloca essa escuridão em todo o redor, né, ao redor. Parece meio um monstro, um pouco, né? Parece um corpo, parece um pouco um dragão, né? Assim, que está nesse centro. Na verdade, o que ele está tentando aludir aqui, representar, é essa presença dessas procissões da Ku Klux Klan que acontecem à noite, iluminadas por tochas e por cruzes incendiadas, né? Acho que não tem nada na história brasileira que ofereça para a gente, visualmente, um paralelo a isso. Vamos ter que fazer um exercício de imaginação. Que você tem um grupo de pessoas, e pode fazer parte o xerife, o médico, as pessoas respeitáveis da cidade, ocultas por esses capuzes, e que andam a cavalo ou a pé nesses grandes grupos e que podem, a qualquer momento, entrar na casa de alguém e tirar uma pessoa, que pode nunca mais ser vista. Então, mais do que a eliminação da pessoa, a gente está falando de estratégias sistemáticas de criação do terror. É o terror. É o terror. E é um terror visível, né? Você tem ritos de tradução desse terror, como essas procissões e essa cruz e essas tochas, né? No meio da noite, dessas pessoas anônimas, né? Mas as cidades são desse tamanho, então são anônimas mais ou menos, né? Então é disso que está falando o Norman Lewis, né? E se vocês olharem com atenção, né, além da gente conseguir imaginar essa luz bruxuleante dessas tochas refletidas nessas roupas brancas, essas formas pontiagudas sugerindo esses capuzes, né? Alguém consegue ver aí uma máscara? Do lado direito? Aqui, mais ou menos, aqui uma boca, um pouco acima os dois olhos, como se fosse uma presença, né, mística, né, noturna, surreal, acompanhando o que de mais surreal tem nessa pintura, né? Essa outra presença, como se fossem duas forças, né, opostas, configuradas nesse cenário, né? Todo mundo achou a máscara? Agora sim, né? Eu demorei muito para ver essa máscara. Eu tinha olhado já essa obra tantas vezes, no dia que eu vi, eu não conseguia pensar em outra coisa. Fiquei completamente hipnotizada, né? Queria falar também sobre essa artista, que é a Barbara Chase Riboud, que ela tem esse nome em francês, ela se casou com um francês e mora já desde os anos 60 na França, e, além de ser uma grande escultora, muito talentosa, ela é uma escritora também, e ela escreve obras que são best-sellers nos Estados Unidos e em outros países. E ela também vai criar obras abstratas, né? Porque o próprio Melvin Edwards ele diz assim, mas como assim a abstração não pode ser negra? Quando ele estava nesses debates, ele diz: sempre foi. A arte africana é muito abstrata, não é uma arte realista, representacional, né? Então, esses artistas estão encontrando as suas soluções. Nesse grande acervo de assassinatos americanos, né, porque o Bang Bang deixou uma marca nessa cultura que não é brincadeira, né, a gente tem ainda o assassinato do Malcolm X também, né, logo em seguida, em 65.
Martin Luther King depois, em 68. E ela vai criar essas obras que ela chama de estelas, né? Estelas Malcolm X. A estela é aquele monumento de pedra, né? Aqueles monolitos que são erigidos, às vezes, com alguma significação astronômica, né? Às vezes como sinalizando algo que é um local de funeral ou simbólico, ritual. Então, ela faz essas peças e essa série toda leva esse nome, né, do Malcolm X, como uma homenagem. São obras muito sofisticadas e são incrivelmente lindas. Essa, por exemplo, vocês têm que imaginar que ela tem 3 metros de altura. Ela é feita de bronze polido e ela, né, que vai para o embate com esse material, né, com o metal, que tem que soldar, que tem que moldar, que tem que cortar. E ela inverte, cria um jogo de opostos para fazer uma obra como essa, né? Porque o que é pesado está em cima, o que é leve está embaixo. Ela esconde o pé, a sustentação, né, da escultura, com essa cortina, essa cascata de materiais têxteis. E aí é uma trama de lã, de algodão, de seda sintética, né, que é o rayon, e ela faz essa obra levitar um pouco, né, como se essa massa pesada perdesse seu peso e tivesse esse movimento ascendente. Essa é uma outra da série, né, que, com esse preto, né, do luto, e é uma obra que também é interessante, como os críticos, né, ela não gosta disso, mas eles projetam sempre, fazem a leitura a partir do fato dela ser uma mulher, né? Então, porque ela é uma mulher, é notável que ela trabalhe com o metal. Ao mesmo tempo, ele incorpora essa questão feminina, que é o da tessitura e que é, né, do trabalho com as tramas, etc. Então, isso talvez seja uma perspectiva redutora, mas o interessante é que ela cria esses contrastes, né, daquilo que é áspero com o que é liso, do que é leve com aquilo que é pesado, trabalhando com esses contrários de uma maneira que é muito inteligente também, né? E aí, dentro desse movimento, né, dos direitos civis, tem um cartaz que também é muito emblemático, que é esse. Aqui é uma greve em Mênfis que eles carregam com essa frase: "Eu sou um homem, I am a man". E esse é um cartaz que fica um pouco como um registro, né, desse movimento, um marco no movimento dos direitos civis. Essa frase é uma frase interessante, porque, primeiro, ela é herdada dos abolicionistas ingleses que já tinham: "Eu não sou um homem, não sou eu um homem e um irmão". Tinha um slogan abolicionista que dizia isso. Quer dizer, o que é que pode ser feito de mim se eu também sou humano? O que é que pode ser feito de mim se, além de humano, somos os dois humanos, somos irmãos, né? Depois foi usado no feminino também, né? Não sou eu uma irmã, enfim, tem toda uma história com essa frase, que é retomada aqui. E, nesse momento, é uma frase que também tem um sentido de não sou eu humano, mas também não sou eu um homem. Pensando num sentido de masculinidade, a gente hoje trata essa ideia, né, de gênero, das masculinidades como sendo muitas, plurais e construídas, né? Mas aqui, nesse momento, é um pouco o que é ser um homem negro nessa sociedade americana, né? Vamos pensar na vida dos escravos. Se o senhor pode dispor da mulher que está ali, independente dos vínculos afetivos e familiares que ela tiver, né, ou de um homem também, o que significa, que possibilidade de manifestação de virilidade, mesmo essa estereotipada que a gente conhece, está disponível para um homem negro? Se na cultura americana se chama, ou se chamava, né, o homem negro de boy, né? Hey boy, é um menino, né? Você tira dele esse estatuto, né, da virilidade do homem adulto para lhe dar outro, né? Então, é interessante pensar nisso e pensar como os artistas respondiam a isso, né? Inclusive o Melvin Edwards, que vai fazer essas obras que são um pouco... Olha, vou avisar que tem uma pessoa menor de idade nessa sala. Nós vamos ver aqui algumas cenas do corpo humano, em seguida. Não sei se isso será uma questão
Uma amiga minha falou que é uma parte pornopalestra da minha palestra. Espero não ofender ninguém. Mas nós vamos ver uns corpinhos humanos, tá? Sexualizados. Vou explicar. Então, o Melvin Edwards vai fazer obras em que ele alude ao corpo masculino, né, aos genitais, um pouco como se fossem uma afirmação dessa masculinidade, mas também a gente pode interpretar como se fosse uma castração, né, simbólica ou física, e os linchamentos envolviam com frequência castrações, né? Então, aqui nessa texcale, né, essas formas que aludem que são testiculares, essa aqui que é dele e dela, né? Então, essa sugestão de genitais vai aparecer muito no trabalho dele, né? E a própria obra que a gente estava prestando mais atenção, que é Em Alguma Brilhante Manhã, tem esse elemento também fálico, né? Dessa lâmina, dessa forma que pende, né? Um pouco evocando uma masculinidade que é negada, em certa medida, nessa sociedade, né, castradora. Tem um artista que trabalha com essa questão da masculinidade negra, que é o Barclay Hendricks, que aqui está super cool, né, com esse óculos e com essa câmera aí nessa foto dos anos 60. E ele vai fazer um super-homem. A obra chama assim: Ícone para meu super-homem. Super-homem nunca salvou nenhuma pessoa negra. Estuda o título. Bob Seale. O Bob Seale é um dos líderes dos Panteras Negras, que, nesse momento em que ele faz a obra, ele está preso. Porque teve toda uma perseguição aos Panteras Negras e tal. E aí o Bob Seale, que está lá, ele mesmo se defendendo dentro do tribunal, ele fica falando, batendo boca com o juiz, ele não fica quieto, e aí ele argumenta, ele não sei o quê, o juiz fala, cala a boca, para de falar não sei o quê. Ele fala uma coisa a mais, ao invés do juiz tirá-lo da sala, o juiz manda amordaçá-lo e amarrá-lo à cadeira em que ele está sentado dentro do tribunal. Então, dois artistas vão trabalhar com essa questão. Eu vou mostrar as duas obras para você. Uma é o Barclay Hendricks. O que ele faz com o Bob Seale? Ele o transforma num super-homem. Ele faz dele um exemplo de uma masculinidade ativa, né? Ele o representa, primeiro, com as marcas do tempo. Esse óculos é o óculos dos Panteras Negras, né? Super cool, que ele vai usar para representá-lo. O penteado está falando de uma época. Quando a gente vê os retratos do Renascimento e os retratos da tradição, as marcas do tempo estão sempre ali. Aquela pessoa é importante naquele momento, naquele contexto, né? Então, esse retrato traz isso também. O que mais ele vai fazer? Ele vai delinear os músculos, né? Cruzada de braço, né? A representação frontal com os músculos visíveis. Ele não é um homem super musculoso, mas ele traz esse desenho na pintura. Ele vai colocar essas cores da bandeira, né? Que é um questionamento político também, e vai colocar esse protagonista para fora dessa moldura. É um homem de ação, né? No Renascimento tinha um conceito que estava relacionado à masculinidade, que era a virtude. Aquilo que define um homem é a sua ação, o seu impacto do mundo, né? Como ele se desloca no ambiente em que ele vive, na época em que ele existe, né? Então, essa é a masculinidade que está representada aqui. Não é a masculinidade da virilidade sexualizada excessivamente, que se projeta sobre os homens negros, mas é essa outra, né? Essa masculinidade que está vinculada à ação, à virtude e ao caráter. Além disso, ele vai fazer essa sugestão dessa calça, né, que parece meio uma camurça, que, se você olhar meio rápido, parece que tem um pênis ali. Então, ele também acentua essa ideia da masculinidade com esse jogo de imagens, que é quase um trocadilho que ele faz com essa representação. Não dá para ver bem, mas o fundo dessa pintura é prateado, é uma tinta prateada que ele aplica para dar mais esse caráter de sobre-humano, né, para esse super-homem. A Renée Cox, que é uma artista, né, que vai trabalhar, ela nasce um pouquinho depois,
também vai abordar essa questão tanto do linchamento como da masculinidade. Porque vejam como essas duas coisas se relacionam, né? A maior parte das vítimas, né, são homens, é uma espécie de extermínio, né, desses homens negros, né? Então, essa masculinidade negra é algo que pode ser aniquilada, né? Então, a René Cox, um pouco já depois, isso é uma obra dos anos 90, vai fazer esse homem negro em que ela equipara o martírio de Cristo, né, que seria esse martírio físico máximo que o Ocidente conhece, ao linchamento, né? Então, ela representa... Eu estou na sua frente aqui, né? É que, se eu puxar mais, eu vou derrubá-la da cadeira, desconectar o microfone, mas você me sinaliza. E o que ela faz? Ela junta essas 11 impressões fotográficas para compor esse corpo fragmentado, né? Corpo que precisa ser reconstruído, e ela oculta os genitais. Você não vê, né? Essa parte do corpo está removida. Uma das coisas que a própria artista diz que ela está lembrando aqui é do fato de que, depois dos linchamentos, porque os linchamentos aconteciam como eventos dominicais, era uma atividade que era uma atração para a comunidade. As pessoas iam assistir aos domingos, as pessoas vendiam comida, enfim, era no domingo para poder ir muita gente. As pessoas tiravam fotos, vendiam-se cartões postais com as imagens do linchamento, as pessoas faziam pose ao lado dos corpos, tinha toda uma coisa que era como um espetáculo mesmo, né? E depois dos linchamentos eram vendidas coisas. Então, se vendia fragmentos de pele, se vendiam dedos, se vendiam pênis, tinha essa ideia de um souvenir, que era um souvenir removido daquele corpo, né? Então, essa retirada do pênis tem a ver com essas questões que a gente falava antes, mas com isso também. E o nome da obra é Deverá Ser Nomeado, porque era muito comum nas notícias dizer, se falava, houve um linchamento, não sei onde, de tal pessoa, praticado por anônimos. Nunca tem autoria. Então, aqui, nessa obra, ela está chamando à responsabilidade essa sociedade e esses autores. Tudo bem até aqui, gente? Eu prometo que, se me chamarem outra vez para outra palestra, eu vou trazer um tema super alegre, bem vibrante. E aí, essa é a parte da palestra que eu estava brincando um pouco, em que a gente tem esses conteúdos sexuais um pouco mais fortes, que é para falar desse grande fotógrafo americano que se chama Robert Mapplethorpe. Já houve exposições dele no Brasil. É um fotógrafo que, nos anos 90, foi discutido no Congresso, tipo a gente aqui agora. Nos anos 90, um deputado federal, senador, chamado Jesse Helms, ele resolveu que os fundos de apoio à cultura não deveriam apoiar qualquer tipo de arte, e que não deveriam apoiar aquelas que tratassem de conteúdos sexuais, aquelas que tratassem, que mostrassem imagens consideradas impróprias. E o Robert Mapplethorpe estava com uma exposição nesse momento, que tinha financiamento de dinheiro público, ele mandou fechar, enfim. Tudo isso que a gente está vivendo, os anos 90 americanos, são muito interessantes para estudar um pouco o que aconteceu nessas instituições, né? E o Mapplethorpe é um artista que fazia muito representação de flores, era um artista estupendo, total domínio das técnicas de estúdio, era um grande retratista, fazia muitas fotos de socialites e tal. Mas ele, como homem gay, começa a fazer uma produção também fotográfica daqueles anos, na verdade, anos ainda 80, em que Nova York está sofrendo também esse impacto, que é um impacto da onda da AIDS, né, inicial. E ele ainda escolhe retratar nessas fotos a comunidade gay sadomasoquista de Nova York. Então, é um artista que vai tratar de temas que são chocantes, né, para esse público daquele momento. E ele, num dado momento da história, ele resolve fazer uma série sobre homens negros nus, que se chama The Black Book, o livro negro. E algumas das imagens são absolutamente incríveis, né?
Porque ele, com esse domínio da luz que ele tem, da composição, ele vai transformar esses corpos em esculturas de bronze, né? Então, são corpos de incrível beleza, homens de são corpos muito perfeitos. Alguns são modelos, outros são amantes, outros são amigos, né? Vocês lembram aquela imagem do Leonardo da Vinci, que é o homem vitruviano, que é aquele homenzinho com os bracinhos assim? Esses encaixes que ele faz nessas formas geométricas é quase como se ele estivesse dizendo, né? Porque eles estão meio tortinhos, tentando se acomodar. É quase como se ele estivesse dizendo, aquele ideal de beleza, que é o ideal do cânone, e que é europeu, aqui é outro. Esse corpo não se encaixa naquele cânone, né? Então, ele vai fazer essa releitura, né, desses corpos. Mas, ao mesmo tempo, ele vai criar algumas imagens que são apenas reflexo dos estereótipos que a sociedade perpetua, né? Então, ele vai... basta a gente ter assistido 5 filmes de Hollywood que a gente viu essa equiparação entre homem negro e violência, né? Que é um estereótipo muito presente na cultura. O homem negro é o mais sexualizado e é o mais violento. Por que essa combinação? Porque ele é o mais primitivo. Então, esse é um dado de permanência. E o Mapplethorpe, quando ele vai colocar isso na fotografia, ele não reinterpreta, ele recria o estereótipo, né? Assim, quando ele representa o Bob Love, né, que é esse que está aqui à direita de vocês, ele coloca esse pedestal, que não é um pedestal, não parece que é um pedestal para a pessoa, é um pedestal para o sexo daquela pessoa, né? Esse homem meio apático, meio inerte, um pouco curvado, que se reduz a quê, né? Ao seu corpo. E a obra que ele faz, que é a mais emblemática e que, no ano passado, estava na exposição Histórias da Sexualidade do MASP, que foi outra dessas obras, dessas exposições polêmicas, né, só que esta no Brasil, é essa que se chama Homem Interno de Poliéster, né, de 1980. E essa obra, quando eu estava procurando a imagem para colocar na palestra, é muito impressionante como ela está em quase todos os acervos de museus americanos. Porque, como é fotografia e é um múltiplo, no MoMA tem, no Whitney tem, no Metropolitan tem, no MoMA tem, no LACMA tem, tudo que é museu americano tem. Para a gente pensar um pouco o que é isso, que importância essa imagem tem dentro dessa cultura, né? E é interessante essa obra porque não é qualquer terno que esse homem... Não é qualquer homem porque é um homem negro e não é qualquer terno porque é um terno barato. Ele diz, é um terno de poliéster, né? Então, esse homem negro, um corpo nu, é um corpo que está fora da cultura, né? Nós aqui, graças a Deus, estamos hoje todos aqui vestidos, né? Porque a cultura pede isso de nós. Pede um espaço social organizado e regrado. Então, ele aqui, quando ele coloca esse terno nesse homem, mas o sexo permanece para fora, ele está dizendo que é um homem que não se encaixa na cultura, que não é possível estar na cultura, né? Que esse dado, que é o desse primitivo, ele sobressai, né? E aí, se a gente olha essa outra obra, que é de um artista negro, que se chama Keehind Wiley, que vai fazer essa obra nos anos 2000, e, na minha opinião, há um paralelo intencional entre as duas. Esse artista faz o oposto, né? Primeiro aparece a cabeça, né? Porque isso dessa representação do corpo fragmentado, que você só tem o sexo, não é um indivíduo que está ali, né? Você está reduzindo o indivíduo a um aspecto da sua identidade. Aqui você tem esse homem negro de terno, que, em primeiro lugar, está de olhos fechados. Então, esse olho fechado, eu tenho a impressão que significa essa possibilidade de um indivíduo, um sujeito, que tem interioridade, né? Que tem pensamento, que tem outras dimensões para si que não são a física. Outra coisa é essa cabeleira, né? Que ele acentua esse dado, como se fossem dreads, né? Acentua esse dado de identidade negra, né? Os cabelos são um indicador importante, mas que é como se ele se manifestasse no mundo a partir da sua cabeça, né? Do seu pensamento, de algo que flui daí, né? Então, eu acho que são duas imagens que são opostas, né? Que criam significados diferentes para o que a masculinidade negra pode ser.
E esse artista negro contemporâneo, que é o Glenn Lingon, ele vai criar toda uma série para criticar o Mapplethorpe. Então, ele pega as mesmas imagens e junta depoimento do modelo que estava lá posando e diz: eu me senti um pedaço de carne. Falas de pessoas mais conservadoras, menos conservadoras, trechos de livros, um pouco para que a gente olhe essas imagens de outros pontos de vista. E uma das frases que acompanha, né, essas imagens do Mapplethorpe é essa, que é desse grande escritor americano, que é o James Baldwin, um escritor negro, que diz isso. Uma das ironias das relações negros-brancos, que a partir do que o homem branco imagina que o homem negro é, o negro é capaz de saber quem é o homem branco. Então, essas fantasias, né, que são geradas nesse pensamento do outro, revelam, na verdade, a sua própria essência, dizem mais sobre ele mesmo do que sobre esse outro, né? O Glenn Lingon também vai pegar esse cartaz, e ele, como homem negro, gay, ele vai pegar esse questionamento de identidade, né, e vai pensar, mas então, hoje, para mim, o que é ser um homem? Né? Para lembrar a gente dessa construção que é feita e é refeita, e de definições que, de fato, não existem, né, em essência. Então, ele pega um cartaz, daí do cartaz ele faz uma pintura, anos depois ele chama uma restauradora para avaliar a pintura e para mostrar como o tempo transformou aquela pintura, onde estava aquela afirmação, e que nem o que ele inventou já não é mais a mesma coisa. Né? Tudo bem? Posso falar mais? Esse é um artista interessante, que é o David Hemmons. E ele vai fazer obras que vão... Ele acentua, no caso dessa, a questão da sexualidade masculina, mas com uma diferença. Ele está fazendo isso, ele, em primeira pessoa. E a linguagem, a técnica que ele escolhe para fazer isso, mostra com clareza essa apropriação de um corpo que ele diz, bom, posso eu manipular esse corpo, e mais ninguém. Então, o que ele faz? Ele passa no corpo alguma gordura, que pode ser manteiga, óleo de bebê, margarina, alguma coisa. Aí ele pega uma folha de papel, ele deita nessa folha, carimba com essa gordura esse papel, e depois ele aplica pigmento em pó para colocar essas cores. Então, ele é o retratado, a imagem que aparece é dele, e ele é quem retrata, porque é ele que produz. Esse desejo, então, de uma apropriação total da representação, sem deixar espaço para que o outro diga quem eu sou, como eu sou, etc. Né? Ele vai, inclusive, colocar, né, quer dizer, essa roupa mostra um pouco um sinal do tempo, né, não é uma época qualquer, é uma pessoa que está situada em algum momento histórico. Né? E acho que essas são duas obras que conversam, né? Quer dizer, que vale a pena observá-las em diálogo, a do Melvin Edwards e a do David Hemmons. E essa é a obra que eu contei para vocês, que ele faz também a partir do Pantera Negra, né, do David Seal. E quando ele faz essa impressão, ele está dizendo, bom, ele está amordaçado, estou eu também, né, por consequência, né, por extensão, e ele vai fazer, então, também com esse uso das cores, de um pedaço, né, da bandeira, essa moldura, etc. Essa obra que eu vou trazer para vocês, desse contemporâneo, é o mesmo que faz os dreadzinhos lá, que é o Kehinde Wiley, né? E não sei se vocês viram essa notícia, quando saiu do retrato do Obama, todo presidente americano, quando termina o mandato, é encomendado um retrato para fazer parte do Museu Nacional do Retrato em Washington. Né? Esse é o pintor que foi escolhido para fazer este retrato do Obama, que podia vir para o Brasil, ser presidente, a gente ia achar o máximo, enfim. Ele faz essa pintura, que é uma pintura que também vai tratar dessa masculinidade negra, só que da masculinidade jovem. Né? Eu chamaria, em primeiro lugar, a atenção para a dimensão dessa pintura. Ela tem 4 metros de largura. Eu não sei bem ver tamanho, mas deve ser alguma coisa com mais do que de mim até a parede, imagino. Né? Gigantesca, uma obra monumental.
e que ele escolhe, porque as obras monumentais são para pessoas monumentais, né? Ele coloca esse jovem negro anônimo, né, como objeto da pintura que ele faz. Ele geralmente ele viaja muito e retrata meninos, né, jovens de várias partes do mundo. No Brasil ele já fez alguns retratos assim também. E ele sempre escolhe alguma obra da história da arte, porque nós negros não estamos lá assim, tipo, muito presentes na história da arte, nos retratos, por exemplo, né? Então ele põe, já que a gente não está, ele reinterpreta essas obras inserindo esses personagens. E essa obra que ele escolheu é talvez a mais assombrosa representação de Cristo que exista na história da arte, que é desse alemão, e os alemães são dramáticos, como a gente sabe, que é esse Cristo morto da tumba do século XVI. É uma obra em que a gente tem o corpo de Cristo num momento muito peculiar. Primeiro, ele já está na tumba, então é um corpo que já está se despedindo de tudo que havia aqui nesta vida terrena que ele experimentou, né? Ele já está esquálido, né? Essa carne, né? Que já está, que já definhou, né? Sobre esse corpo, essa boca meio aberta, né? Como se fosse o momento de emissão de um último alento, né? Os olhos meio abertos também um pouquinho, como se ele já visse essa outra esfera celestial, né? Para onde ele pôde retornar. O umbigo que o artista representa com especial atenção, porque o umbigo é um indicador de que Cristo nasceu como homem, né? Porque ele nasceu de uma mulher. O sexo, que é algo representado nas figuras de Cristo, né? Com sempre ele com esse panejamento branco pequeno, né? E o destaque que se dá justamente para apontá-lo como este homem, né? Feito homem por Deus. E ele aponta com um dedo essa mortalha, né? Esse sudário sobre o qual ele está deitado. Quando ele faz isso simbolicamente é como se ele estivesse apontando para o que a gente fez para ele, porque o sudário ele fica marcado com o corpo morto. Ele é a testemunha do que foi feito ao corpo de Cristo, porque ele marca, inclusive, os ferimentos, né? Ele conta para a história, né, simbolicamente, né, nessa narrativa mítica, né, de Cristo, conta para a história o que foi feito do Filho de Deus. Então, esse Cristo nos aponta um pouco, nos responsabilizando, né, por essa morte. E o que Heinweil vai fazer parecido, né? Primeiro, ele anima esse espaço da tumba. Ao invés de ser um espaço morto, né, onde cabe só essa morte eminente, ele faz um espaço vivo, né, com esses padrões decorativos que são muito, e vegetais que são muito típicos da obra dele. Esse rapaz jovem negro está no auge do seu vigor, ao contrário desse Cristo, né? E ele está com os olhos completamente abertos, né? Essa situação de alerta, né? Então, ele aqui está falando do extermínio dos jovens negros que está acontecendo na cultura americana, como está acontecendo no Brasil, né? E ele, ao apontar para esse sudário, também está nos responsabilizando, né? O que está acontecendo, né? Que sociedade é essa responsável pelo que acontece com esses jovens? São homens, né? Negros, né? No auge da sua potência física, né? E para a gente criar um paralelo um pouco desses temas macabros que eu trouxe para vocês com a realidade brasileira, nós temos no Brasil 23 mil jovens negros assassinados por ano, né? Um a cada 23 minutos. Nas mortes causadas pela polícia, 76% são de negros, né, ou pardos. E esse é um outro dado, porque, apesar do linchamento ser um assunto que se fala muito nos Estados Unidos, não é um assunto que a gente fale no Brasil. E, no entanto, há um pesquisador que afirma que há um linchamento por dia no Brasil. E que, se você, na estimativa que ele faz, porque se tem linchado, tem linchador, né, das pessoas que participaram de linchamentos nos últimos 60 anos, a conta dele dá cerca de 1 milhão de pessoas, né?
e lembro do assassinato da Marielle, né, em 14 de março de 2018. Tem uma obra brasileira de um coletivo que se chama Garapa, que trata dos linchamentos. Um dos artistas do coletivo testemunhou, saindo de casa, um linchamento, ficou interessado pelo tema e descobriu que tem um sem número de vídeos mostrando linchamentos na internet, no YouTube, e eles, então, extraíram alguns frames desses vídeos e criaram aí essa obra, né, com essas fotos, que você não consegue exatamente ver tudo o que está acontecendo. Né, uma obra de 2014, que está no site do coletivo Garapa. Então, era isso que eu queria trazer para vocês e queria agora conversar um pouco, perguntas, enfim, se vocês desejarem. Obrigada pela atenção.